Fala galera, aqui é o Gaspar e sejam muito bem-vindos a mais uma edição da Beat Week. Esse ano estamos em um formato um pouco diferente, mas é justamente porque ainda não podemos nos encontrar presencialmente. Mas antes de irmos para a nossa primeira atividade, deixa eu te dar alguns avisos. A Beat Play desse ano já começou e ela está valendo um gift card de R$50 na Steam. E tudo que você precisa fazer é responder corretamente 2 charadas diariamente. E aquele ao final da semana que tiver respondido primeiro todas as charadas será o nosso campeão. Para mais informações, acesse o nosso site. Lembrando que se você estiver assistindo pela plataforma do Hubs e quer ter uma visualização melhor dessa tela, você pode clicar com o seu botão direito nesse vídeo ou clicar na opção Objects, que está no canto superior direito. E caso tenhamos algum problema durante a transmissão de queda ou delay, não desiste da gente, tá bom? Fica respirando fundo aí e a gente resolve daqui, tá? E para a nossa primeira atividade, nós vamos ter uma palestra na Sala Crocodile sobre conceitos de escrita para curtas-metragens de ficção com Helder Bruno. O Helder, ele é filmmaker, roteirista, formado em mídias digitais e mestrando no curso de Computação, Comunicação e Artes, onde ele estuda exatamente narrativas audiovisuais. Sejam muito bem-vindos e nos vemos do outro lado. Boa tarde, pessoal. Bem-vindos à Beat Week 2021, agora com o tema Black Mirror, né? E a gente está fazendo agora o evento de maneira virtual para que todos possam aproveitar durante ainda esse tempo de adaptação, de pandemia e tudo, de Covid. E é uma honra para mim estar aqui porque eu participei já desse evento como estudante, né? Já participei desse evento no staff, já participei desse evento como coordenador de equipe e sempre sonhei em estar aqui desse lado. Foi bem desse jeito aqui, né? Como palestrante virtual, mas tá tudo bem. Vamos seguir em frente e no próximo ano, quem sabe, a gente volte aí. É a primeira vez que eu gravo para a câmera, então eu posso ficar um pouco robótico e tudo. Estou acostumado a ficar por trás, né? Então, vamos lá. O tema da palestra de hoje, dessa palestra, né? É sobre curtas-metragens de ficção, né? Como escrever conceitos, como abordar esse material, porque eu tinha muita dúvida quando eu estava estudando que as aulas que os professores davam, né? Todas aulas muito boas sobre roteiro e tudo, mas na hora que eu ia escrever o roteiro, os elementos, né? As normas, os conceitos que eram passados para a gente eram difíceis ali de lidar com pouco espaço de tempo que tinha em roteiro, em duração. Tentar, por exemplo, tentar encurtar uma jornada do herói em 10 páginas de roteiro, eu percebi que perdia muita coisa, né? Então, com isso, eu acabei tendo a oportunidade em uma cadeira de oficina de ideias, uma cadeira optativa do curso, de pesquisar sobre escrita para curta-metragem. E aí eu consegui achar algumas coisas, alguns autores que discutiam esse assunto. Consegui achar 2, né, pouco. E aí, junto com outras pesquisas que eu fiz por parte de dramaturgia e tal, conceitos mais gerais, não voltados à estrutura, a sequenciamento e tudo, eu consegui elaborar um trabalhozinho que depois gerou meu TCC. E aí, às vezes, eu dou uma palestra, alguma coisa, ajudo uma pessoa ou outra, trabalho com consultoria, para poder deixar essa história que o pessoal tenta contar mais ideal para o formato que é de curta-metragem. Primeiro, eu queria dizer que o curta-metragem, a gente busca sempre esse modelo, esse estilo, modelo nem estilo não, essa forma, né, de filme, de narrativa, porque é a que está mais perto da gente, né? É o que está mais viável, é o que é mais viável para o aluno que está começando a estudar cinema agora, que está começando a estudar o audiovisual e que quer adentrar nessa área de escrever, de fazer obras de arte, né? De contar histórias com filmes. Por quê? É mais efetivo em termos de grana, é mais efetivo em termos de você tentar elaborar uma história, tentar juntar uma equipe para fazer, de não gastar muito tempo, gastar muita
produção, muita logística. E para começar é ótimo. Então, muitos diretores já credenciados, muitos diretores já famosos aí começaram com curtas-metragens de ficção, né? Eles primeiro vão testar ali como é, sentir como é que é o processo e tudo. E aí, o curta-metragem é um bom começo para todo mundo. Principalmente para alunos, porque assim, o aluno ele está ali, não tem emprego, muitas vezes não tem tempo, tem que lidar com outras cadeiras e tudo, né? Então, o curta-metragem é essa porta de entrada para a gente seguir em frente nesse meio. E aí eu pensei, como é que eu posso me ajudar? Eu estava me ajudando, não estava tentando primeiramente ajudar as outras pessoas, mas eu queria depois desenvolver isso em um formato que todo mundo pudesse aproveitar e tal, que pudesse melhorar a vida dessas pessoas que aqui no Brasil, pelo menos em João Pessoa, estivessem iniciando nesse meio. Então, a primeira coisa que eu percebi foi que o curta-metragem é diferente do longa-metragem no que diz respeito, obviamente, à duração, né? Independente se festivais que delimitam isso, né, que classificam, fazem a curadoria, geralmente colocam ali entre 20 e 25 minutos, tem festival que coloca 30 minutos, né? Então, o curta-metragem ele tem essa característica de ser uma história curta, é uma história reduzida, e o que eu vejo que os autores falam, os autores que foram pesquisados, eles dizem que se você for fazer uma relação entre o curta-metragem e o longa-metragem, você tem que fazer essa relação como se estivesse pensando em um conto ou uma poesia e um romance, né? Um romance ali de 300 páginas, de 600 páginas. Desculpa. E uma poesia de, sei lá, algumas estrofes, sei lá, 4 páginas de estrofes, 4 páginas de estrofes e tudo. Então, é por aí. Isso aí já acarreta algumas diferenças formais, algumas diferenças de estratégia, de abordagem que você precisa levar em consideração. Por exemplo, você não vai, num filme, no curta-metragem de 10 minutos, você não pode desenvolver um monomito, que é a jornada do herói, que tem 11 passos ali que o protagonista precisa seguir, precisa fazer desenvolvimento dramático para poder ele permanecer motivado e a gente não ter aquele problema da recepção, que é a gente não entender de onde surgiu uma motivação para ele realizar alguma coisa, não ficar apelando com saída fácil de roteiro, essas coisas. Então, já é bem complicado por si, essa parte. Daí a gente vê como é importante a gente tratar o curta-metragem de uma forma mais livre, como um poema, né? Como um conto de 1 ou até 2 atos, assim. Não há tempo para aquela estrutura clássica de 3 atos, não há tempo para subtramas, não há tempo para personagens secundários, por exemplo. Então, a gente tenta justamente simplificar, né, a história, porque o curta ele é muito baseado num efeito. É como você lê justamente um poema, como você lê um conto. É um efeito. A gente tem um desenlace lá no final, que já é bem rápido de acontecer, só que ele tem um efeito muito forte e geralmente um final aberto, né? Um final que deixa a sensação, ao assistir o curta muitas vezes, de que ainda há alguma coisa para se resolver, mas que ela não é, assim, pra gente não importa, como no longa-metragem com o final fechado, né? Pra gente o que importa mais é o que aconteceu ali, o processo. E muitos têm fechamento também, mas o que importa mais é o processo, assim. Pois é, então, considerando essas duas características aí, essas duas diferenças principais, a gente passa por algumas estratégias, a gente passa por algumas discussões, né, do que é mais relevante usar quando se produz um curta-metragem, quando se escreve um curta-metragem. Obviamente, por se tratar de uma forma mais livre, não necessariamente ela precisa ser uma ficção em que eu preciso sequenciar os eventos, né? Que é o que acontece com roteirização. A causa e efeito é muito usada, a dramatização através desse mecanismo.
muitos curtas-metragens de ficção interessantes, né? Tem aquele do Jim Jarmusch, que é o Café e Cigarros, né? Coffee and Cigarettes. São totalmente desprovidos de conflitos. Você pode discutir, não, tem um conflito aqui, é suspenso e tal, dele não querer ir pro dentista, depois eu vou referenciar esse filme para vocês. Então, mas, assim, a relação entre os dois personagens que estão conversando ali numa mesa como se fosse um café abandonado, um café velho, não é conflituosa, não importa, assim, não tem um desenvolvimento, tipo, o personagem ele quer uma coisa e o outro quer outra, e um vai antagonizar o outro, enfim, e aí vai desenvolver essa história. Não, é simplesmente uma conversa ali que foi reproduzida de maneira cômica, né, um pouco ridícula, mas que é interessante, que é um curta-metragem, assim, uma forma artística interessante. E aí, esse é o primeiro ponto, assim, é uma forma livre de você produzir algo, né? É uma forma artística livre que você pode fazer o que você quiser, contanto que você tenha uma intenção ali de passar alguma coisa e que isso tenha um efeito. O importante é esse, que tenha um efeito e tal. E é isso. Isso é bem diferente já do longa-metragem, né? Que, assim, apesar da gente ter vários, estruturalmente falando, né? Apesar da gente ter um exemplo, o Triângulo da História, de Robert McKee, que nesse caso a gente tem vários finais fechados, finais abertos, é um triângulo, né, um desenho de um triângulo que ele desenhou lá e colocou todas as possibilidades de história, do universo da história, como ele fala, que você pode ter, personagem ativo, passivo, história linear, história não linear, multiprotagonista, final aberto, fechado, como já foi dito, várias coisas. Então, no curta-metragem você pode escolher uma coisa ou outra dessa aí para te ajudar, mas na verdade é uma forma livre, você pode simplesmente não querer nenhum conflito, não querer nenhum arco de história, como o Jim Jarmusch fez, né? E vários outros, mas é isso. Então, a partir daí, o que é que a gente vê? A gente vê que essa escrita pode ser baseada justamente no efeito, né? O Edgar Allan Poe, quando ele escreve aquele Filosofia do Conto, ele fala que ele procura escrever a história dele se baseando em efeitos e não em causas. Por quê? Apesar dele sempre fazer esse traçado, ele começa pelo fim, porque ele diz que a partir daí nada que ele escreva, nada que ele, de uma vez que ele definiu qual é o final da história, qual é o efeito que o personagem principal vai passar, né, em termos de conflito ou o que quer que seja, ele nunca vai escrever nada nas partes anteriores da história que superem, em termos de força, em termos de até habilidade de escrita, aquilo que ele escreveu, aquilo que ele determinou como sendo o fim. Então, pensar no efeito, que justamente o curta-metragem é muito baseado nisso, em efeito rápido, que você tem que conseguir ali em 10 minutos, 15 minutos, até 20 minutos. Então, pensar no efeito, como é que eu quero esse final, o que é que eu quero passar aqui em termos de emoção, enfim. Pensar nisso, tentar quebrar a cabeça com isso e tal, para deixar o produto bem original, que é um dos sentidos do curta, é essa emoção, é essa originalidade. E a partir daí você passar para desenvolvimento de outras coisas, de personagens, de cenário, enfim, de diálogo e tudo mais. E a partir daí, certo, uma vez eu defini meu efeito e tal, pensei nisso, o que é que eu posso fazer em seguida? Tá, eu posso pensar também em estruturas, obviamente, né? Não estruturas como a gente pensou, né? Essas estruturas do Robert McKee, do Sid Field, nada daquilo ali vai te ajudar não, porque é coisa que é pensada para filme de 120 páginas, né? De 120 minutos de duração e tudo. Então, o que é que a gente vê? A gente encontra, então, em alguns autores, dois tipos de estrutura que são consideradas, assim, arcaicas, não no sentido de velhas, de inutilizáveis, mas que são coisas que se repetiram durante a história da humanidade, que funcionaram para contar histórias, né? Que é o esquema de jornada e o esquema de ritual de passagem. No caso do esquema de jornada, ele é bastante utilizado
para se colocar situações corriqueiras do cotidiano, como uma pessoa indo para o trabalho, uma pessoa indo comprar o pão na padaria, uma pessoa numa viagem, né, com os amigos, e que a partir disso acontece uma curva na reta, e o que era para ser uma coisa ordinária, uma coisa comum, se torna um acontecimento extraordinário. Tem esse filme que eu assisti, eu não estou me recordando o nome, mas eu vou contar a história para vocês, que esse estudante numa escola da Inglaterra, ele é negro, e ele vive sendo chamado para performar papéis de, por exemplo, traficante de droga, assaltante, assassino, essas coisas. Isso incomoda muito ele se sente deslocado dentro da universidade. E as pessoas vivem tentando enturmar ele tirando isso, todo mundo fica chamando ele para as festas e tal, só que ele não acha, ele acha que isso aí é uma contradição. E aí vai ter um exercício de atuação dentro da sala, que a professora dentro dessa sala, né, desse pequeno teatrozinho lá, que é bem escuro e tudo, ela tira cartas de dentro de um chapéu, e cada carta dessa tem um animal. E de forma aleatória ela sai passando essas cartas para um aluno vai lá e pega. E aí esse aluno ele pega a carta de um macaco, de um gorila. E aí a professora vê aquilo, fica assustada, fica pedindo para ele trocar e tal. Só que não, ele escolhe não trocar. Ele escolhe fazer a atuação, ele escolhe performar aquilo. E fica uma situação extremamente forte emocionalmente falando, assim, né? Uma situação que os alunos ficam lá, tipo, incomodados com a situação, né? Porque, querendo ou não, eles fazem essa analogia, é forçado a mente da gente por causa da situação, como ela se impôs ali. Então já é uma coisa bem, tipo, o fato dele ter recebido ali a cartinha do macaco, a gente já considera essa curva, né? Porque é um acontecimento que não é todo dia que acontece. Ele vai todo dia para lá fazer esses exercícios, mas ali foi a primeira vez que aconteceu e foi uma situação extremamente diferente, uma situação extremamente forte, dramaticamente falando, e nesse sentido aí a gente consegue fechar um estilo de jornada, né? Uma jornadazinha ali pequena e tal. Apesar do nome não parecer ser isso, né? Jornada, a gente liga muito a jornada do herói, tipo um deslocamento de um lugar para outro, uma aventura. Mas não é isso que quer dizer. Essa jornada é essa coisa bem do cotidiano e tal, bem de um acontecimento especial dentro de uma rotina. E depois a gente tem também o ritual de passagem. O ritual de passagem, ele o nome por si já diz muita coisa, não tem muito o que explicar, né? Todo mundo, desde que nasce, passa por essas situações e tal. E aí, geralmente, esse esquema narrativo, esse esquema de roteirização, ele é usado para você politizar alguma coisa. Apesar da jornada, como eu falei antes, foi uma maneira de politizar, de protestar, né? Enfim, um comportamento, um tipo de situação que é velada, né? Que já se tornou parte, estruturalmente falando assim, da vida das pessoas. Mas o ritual de passagem ele é mais focado nessa questão assim, por exemplo, a passagem da infância para a adolescência, a passagem da adolescência para a fase adulta, né? Quando um casamento, por exemplo, quando uma mulher menstrua, por exemplo, tipo, enfim, quando o homem ele vai para o exército, ou ele... Todo um amigo meu que trabalha com isso, né? Vitor Ariel, ele trabalha com contação de história, ele já leu aquele livro O Herói de Mil Faces e tudo, ele falaria melhor disso, mas a questão é essa, que todo mundo, todas as civilizações possuem esses rituais de passagem, tanto para o homem quanto para a mulher. Então, dentro da sociedade da gente, isso se tornou ainda mais sofisticado. Tipo, sair do não emprego para o emprego, enfim, ser reconhecido como um bom jogador de futebol, ou ser reconhecido como uma boa atleta e tal. Tudo isso é ritual de passagem. Tipo, sair de uma classe social para outra, enriquecimento, assim, muito dinheiro em pouco tempo. Isso tudo acarreta mudanças no caráter da pessoa, na personalidade, traz conflitos,
que podem ser abordados numa história de um curta-metragem. Então, é isso. Um exemplo que eu posso dar de um ritual de passagem aplicado a um filme é a descrição de uma menina que trabalhava numa oficina e que ela era a melhor mecânica da família. Só que, pelo simples fato dela ser mulher, ela não era reconhecida como uma herdeira, ou como a principal pessoa que fosse ser a empresária, que fosse levar o negócio para frente. E ela era a principal, ela era mais competente ali. E estava esperando justamente o irmão dela retornar da guerra para poder, assim, para ele tomar conta e tal, e ela poder voltar aos afazeres dela, da família, né? Dona de casa, etc. Só que não era o sonho dela. O sonho dela era estudar fora, fazer um curso de engenharia e tal. Engenharia mecânica, etc. E aí o irmão dela um dia volta, e eles vão para uma viagem, um passeio no lago e tal, no rio. E ela se envolve com um amigo dele lá, que não acontece nada, enfim. É só usado ali para a gente contextualizar essa ideia de marido e mulher e tal, de namorado e namorada, questão qual é o papel do homem, qual é o papel da mulher, que a mulher tem que se casar e ir embora, enfim. E aí não acontece nada, ela volta para casa, vê que o irmão dela realmente, que não tem talento nenhum, tenta recuperar a situação lá, tenta voltar a ser o principal homem da empresa, né, da oficina, e ela vê que ele começa a fazer um bocado de bobagem, mas fica calada, simplesmente vai lá, escreve esse é como o filme termina, né, pra gente ver que é uma questão de efeito, é uma questão de levantar uma resposta, de levantar uma discussão. Então, ela simplesmente vai lá, dá de ombros, entra na casa dela, escreve uma proposta para a universidade e bota no correio. É assim que o filme acaba. Então, esse é um exemplo de ritual de passagem, assim, que ela decidiu, tipo, ela estava ali tomando uma decisão para qual ia ser o futuro dela, né? A questão de sair de uma menina para se tornar uma mulher, tipo, e que tipo de mulher ela queria ser, né? Já que ela tinha muito talento em uma coisa e para outra coisa ela não tinha muito saco e tal, esse negócio de namorico, etc. Então, já tem essa parte, então já tem esses dois exemplos, a gente já consegue ter esses dois exemplos aí de estrutura, né? E agora a gente vai para um próximo exemplo, que já é um pouco mais longo, que tem mais a ver com você melhorar a qualidade da sua escrita. Você melhorar a qualidade depois que você já escreveu, principalmente, enquanto você escreve. Mas aí a gente vai passar para isso, que é uma abordagem de relações dinâmicas. Aí a gente tem esses dois esquemas, né, que é o ritual de passagem, que falei por último, e a jornada, que já são dois esquemas muito usados assim para contar histórias de personagens que durante a vida da humanidade e tal, durante a história da humanidade. E aí agora a gente vai para um diferente, a gente vai para um modelo não sequencial, um modelo que não aposta, por exemplo, no beat sheet, né, do Blake Snyder, que é um diagrama de sequências ali que a gente vê que o filme tem que ter para poder ser palatável, como uma jornada do herói, né, do Christian Vogler, né, que é do livro dele, A Jornada do Escritor, que ele dividiu lá a jornada do herói de Joseph Campbell e aplicou alguns conceitos junguianos ali para desenvolvimento de arquétipos, enfim. Esse modelo ele é muito mais livre, esse professor chamado Richard Raskin, da Universidade de Aarhus, na Dinamarca. Ele é um estudioso da forma de curta-metragem e é muito mais focado nessa questão de você equilibrar propriedades, de você equilibrar elementos do filme que são responsáveis por gerar as melhores experiências assim nas pessoas. E não só isso, é muito interessante porque também você pode usá-lo como uma ferramenta para a reescrita. Uma vez que você escreveu o seu roteiro de curta-metragem 10 páginas, 12 páginas, 6 páginas, numa pegada só, né? Porta fechada ali, né? Então, você pode usar essa ferramenta para você tentar destacar ali o que é que não funcionou legal e o que é que você pode melhorar. Então,
a primeira relação de propriedades, né, são 7 relações de propriedades, ao todo 14, coisas que a gente precisa entender, que pode parecer muita coisa, mas é bem simples. A interação do personagem, na verdade, foco no personagem e interação no personagem. O foco no personagem, na verdade, ele diz o seguinte, que você precisa ter um personagem único, um protagonista, e que você tem que deixar claro, no começo do filme, nos primeiros minutos ali, quem é ele e por que a gente está seguindo a história dele. Enfim, isso porque o curta-metragem tem pouco tempo, não tem tempo de ficar divagando entre histórias ali, ficar criando setups, configurações e tal. Não, vamos direto ao ponto, vamos em media res, que chama, né, que é um conceito já grego aí, no meio das coisas significa, tipo, vamos colocar já as coisas acontecendo e vamos mostrar esse personagem. E essa propriedade está relacionada com a propriedade de interação do personagem, que é fazer esse personagem interagir em momentos chaves da história com outros personagens, para que a gente tenha uma dramaturgia, para que a gente tenha o desenvolvimento dessa história de maneira significativa. Como eu falei, não necessariamente precisa de conflito, mas assim, a história vai ter momentos-chave que você quer mostrar alguma coisa, momentos de significado. Então, vamos fazer ele interagir ali com aqueles personagens nesse momento, de maneira significativa. Então, essa é a primeira. A segunda, ele chama de causalidade e escolha. Justamente. Aí é quando você tem, tipo, já uma... Não é uma questão de causa e efeito, é de, tipo, escolhas gerarem causas e vice-versa. Do personagem. No caso, tipo, não é justamente para você fazer aquela questão do plot gigante e tal, não. Por exemplo, causalidade, né? Por exemplo, a minha ação gerou uma reação que outro personagem vai responder a ela e tal. E isso é importante para a história. E isso tem que fazer os personagens terem escolhas ativas, assim, tipo, não é uma simples escolha entre, sei lá, pegar uma colher que está molhada e que grudou açúcar ali e jogar na pia. Não, tem que ser uma escolha, tipo, um dilema. Que isso aí, tipo, sob pressão e tal. Por exemplo, no exemplo que eu falei do cara que decidiu performar, a cartinha do macaco, ali ele fez uma escolha forte, uma escolha rica em significado, né? Porque ele poderia simplesmente trocar a carta ali, não quero evitar essa situação aqui para os meus colegas, para todo mundo. Mas não, ele pegou a carta e fez, não, eu quero que esses filhos da mãe entendam o que é ficar me chamando para essa porra desse papel aqui. Esse papel de traficante e tal. Não, eu não quero. Então, não quero mais isso para mim. Então, eu vou fazer isso aqui para eles verem o que é, pô, tá na minha pele. Então, é isso. Tipo, essa escolha que foi muito forte e que o seu personagem precisa fazer essas escolhas para poder tornar a história interessante. A próxima é consistência e surpresa. Como eu falei, no curta-metragem não tem tempo para você desenvolver arcos de personagem. Então, evita colocar transição ali. Evita fazer esse arco, tipo, do amor para o ódio, que é uma transição enorme. Você tem várias subetapas aí que você precisa fazer para poder chegar nessa... para poder percorrer esse caminho de maneira satisfatória, né, para o espectador, até para o drama em si. Então, evita fazer isso. Deixa teu personagem lá, no ponto que tu quer, já para a história, para o efeito que tu quer. E aí, o que você faz? Ele precisa ser consistente, mas ele não precisa, enfim, ser um pateta, ele não precisa ser um patife, ele pode surpreender a gente de alguma maneira. Então é isso. Por exemplo, um cara que é centrado, um cara que não é violento e tal, a gente coloca no começo do filme que ele não é violento, ele evita armas e tal. Mas aí no final do filme tá tendo um assalto, alguma coisa ali, numa vendinha, numa conveniência, para salvar alguém, ele dá um tiro na pessoa. Pronto, isso aí já é uma surpresa pra gente. Ele não mudou quem ele é, mas ele precisou agir, a gente precisou dessa surpresa para poder conseguir o efeito que a gente queria. E é muito forte. Então essa é a terceira relação aí, né, da consistência com a surpresa. A gente precisa fazer essa relação. A quarta, a gente vê que é uma relação de imagem e som. Audiovisual o nome, né? Lucas Brandão, que é aqui do curso de mídias digitais,
quando vai dar aula pra gente, assim, eventualmente no deck livre ou alguma coisa, no projeto de extensão, ele costuma dizer que a palavra é áudio visual. Áudio vem primeiro. Então, tipo, quando a gente está falando de cinema, a gente sempre fala de equipamentos de som, de como é que a gente quer esse enquadramento, essa luz e tal, esses conceitos, a concepção visual, mas a gente nem sempre valoriza tanto a parte sonora na história. E eu não estou falando da parte técnica de mixagem de som, enfim, isso aí também contribui, mas eu estou falando da parte sonora que atinge o roteiro. Então, é importante que os personagens, eles reajam e façam escolhas a partir de sons. Sons que são significativos para a gente. Um grito de uma mãe gerar uma situação, por exemplo, dentro do quarto e tal. Uma ambulância, enfim. Qualquer som, assim, o som do mar, provocar uma situação na pessoa. Enfim, gerar uma corrente de reações, uma corrente emocional na pessoa. Ela se lembrar de um som de quando ela era pequeno e tal. Tudo isso tem a ver com essa relação de som e imagem. Então, a gente precisa mostrar, mas a gente também precisa fazer ouvir, a gente também precisa fazer sentir. Porque a audição é um sentido importante pra gente. E o filme fica muito mais rico quando a gente atribui mais valor a essa parte sonora, né? Essa sensação da gente, do som. A quinta é a relação entre personagem e cenário. Né? Personagem é objeto de decoração, ou props, como é que se chama. Props, na verdade, é todo aquele objeto de cena que o personagem, um protagonista, ou não, ou um personagem secundário, interage. Um celular, né? Estou aqui com o meu celular filando aqui, porque são 7, né? Disse que era fácil de decorar, mas, enfim, preciso da fila. É todo objeto que o personagem se relaciona. Pode ser um quadro, né? Pode ser uma arma, pode ser o celular, já falei, pode ser a marcha de um carro. Qualquer coisa que o personagem for interagir, ele tem que ter... ele tem que se enfatizar isso e dizer por que ele está fazendo aquilo. Então, essa relação dele com objetos de cenário é muito importante. Por exemplo, tem um ditado na roteirização que diz: se você for colocar uma arma, se você for mostrar uma arma, um personagem botando uma arma em cima da mesa, aquela arma tem que ter um significado depois para a história. Ele não pode simplesmente colocar aquela arma. Por exemplo, eu tô andando aqui, né, na rua e tal, aí bota a mão no meu bolso. Aí a chave, um exemplo bem banal assim, a chave da minha casa cai no chão. Ou então eu tô no shopping e eu botei o ticket do estacionamento dentro do bolso e aí tirei o meu celular que estava no mesmo bolso e o ticket cai no chão. Aí tipo, aquilo ali vai ter umas consequências depois, que não vou conseguir sair com o carro, vou ter que preencher uma ficha e tal, vou ter que voltar para o guichê do ticket para poder fazer isso. E eu vou perder tempo com isso e tipo, minha mãe pode estar me esperando ou alguém da minha família pode estar morrendo em casa e precisa que eu volte rápido, né? E tipo, no caso da chave, eu vou chegar em casa e não vou ter como abrir e tal, e eu preciso correr porque, sei lá, enfim, várias desculpas para poder você deixar isso significativo, né? Então é isso, relação do personagem com o objeto de decoração é muito importante. Espelhos são muito usados para a gente, quando a gente quer colocar um personagem que está se fazendo uma autoleitura, né? Isso é o que chama de lugar comum, que é um clichê de filme isso. Colocar um personagem de frente para o espelho para ele ficar se encarando, quem sou eu e tal. E esse aí é mais um dessas relações. A gente tem também simplicidade e profundidade, né? É o que eu falei quando eu dei o exemplo do Edgar Allan Poe, que os efeitos eles são rápidos de acontecer, eles exigem pouco tempo para acontecer. Então, vamos ser simples. Quanto mais simples a nossa história for, mais profundidade ela vai ter, porque você não vai perder tempo sendo didático. Quanto mais didático você é, pior você é para sua audiência. As pessoas acham que ser didático é uma coisa legal, mas não, você vai estar explicando uma coisa que você poderia sugerir, e todo mundo sabe que o efeito da sugestão é muito mais forte do que um efeito de uma explicação. Tipo, eu sempre entro nessas discussões de didática, porque para mim não é bacana. Eu me divirto fazendo projeções. Eu gosto de fazer projeções.
E quando você está assistindo um filme, você normalmente se torna muito mais inteligente do que você é. Porque você está presenciando aquilo, você está num estado de concentração, de imersão, que você geralmente não está no dia a dia. Então, e outra coisa, você entra num estágio de suspensão de descrença, que é tipo, você abandona todos os seus preconceitos, assim, teoricamente é para ser assim, né? Você abandona os seus preconceitos, tá? Você abandona a ideia de que você está no mundo real. Você, como é que o David Mamet gosta de dizer, você abandona a ideia de que você é você mesmo, né? Então, você está ali assistindo um filme, acompanhando a vida daquelas pessoas e tal, você está analisando tudo ali. Então, seja simples, não no sentido de você ser, assim, de ser simplista, né, de ser besta, mas no sentido de, tipo, não fica tentando explicar demais, não fica tentando ser genial também, não. Faça as coisas de maneira simples, que seu filme vai lhe recompensar com tendo profundidade, vai entregar muito para a atuação dos personagens, adicionar camadas de subtexto. Enfim, não é para se preocupar tanto assim com explicar tudo. Então, essa é uma relação muito importante, que é difícil de conseguir. Na minha opinião, ela é a mais difícil de conseguir, porque você tem que ter uma balança interna ali, você tem que ter leitores que lhe ajudem, para poder você conseguir equilibrar isso de maneira satisfatória. E depois a gente tem o último, que é o conceito de economia e totalidade, que tem muito a ver com isso também. Economia é o seguinte, é você não deixar... Quem nunca assistiu um curta-metragem aqui, pelo amor de Deus, ou um filme brasileiro, que você coloca um plano de uma mulher varrendo uma sala, ou qualquer coisa, e que fica lá 5 minutos, 3 minutos, e o pessoal fala, que plano longo? E a pessoa diz, não, o autor ou a pessoa que fez a montagem, não, é porque era para passar a sensação de que ela estava ali sozinha, não sei o que, aquele tempo todo e tal. Bicho, não passa, velho. Você vai deixar a pessoa entediada, entendeu? Essa sensação aí, 30 segundos já é muito, entendeu? 10 segundos já é uma eternidade. Então, para quem sabe o que é o efeito da duração do plano, tipo, você demora para você... Quanto tempo demora para você entender aquela situação ali, e quanto tempo é um plano duradouro, isso é uma discussão acadêmica que é muito já foi muito discorrida, assim, né? Tipo, com o passar do tempo, qual foi o tempo de duração dos planos, assim, o tempo de corte e tal, que tanto em Hollywood como na escola europeia e em vários lugares do mundo. Então, a gente tem esse problema da economia, seja econômico, no sentido de só contar o necessário, só mostrar o necessário em momentos, vamos dizer assim, mais ordinários, vulgares da história, momentos de passar informação, e em momentos de emoção você se alonga mais e tal, em closes ou em situações que você tem ali um subtexto, uma carga emocional para passar para as pessoas, então você pode ficar mais à vontade ali. Então, é esse equilíbrio na edição e tal, e na própria escrita que você tem que encontrar. Não ser tão descritivo quando não é necessário e deixar a coisa rolar quando for preciso. Isso vai trazer para você um efeito de totalidade. E aí eu volto para Edgar Allan Poe, na filosofia da composição, que ele fala lá que esse efeito de totalidade ele é breve e ele deve ser alcançado no conto, né, no caso do texto, do texto literal, e não mais de uma sentada. Porque ele fala que se você escreve um texto longo e a leitura desse texto ela deve ser interrompida porque não dá tempo de você ler ele completamente em uma sentada, os assuntos do mundo exteriores já vão interferir na sua experiência. Então aí você já perde a ideia de totalidade, você já perde o efeito que ele fala, né? Que ele fala disso, do efeito. Você já perde o efeito emocional, você já perde o efeito poético. Então, se você busca economia de se alongar nos planos que tem carga emocional, que são mais interessantes, o refrão da música, por exemplo, ou qualquer coisa, e você corta as partes mais vulgares, mais ordinárias, assim, de entrega de informação e tudo,
você consegue melhor esse aspecto de totalidade a que ele se refere. Então é isso. Espero que não tenha sido cansativo. É a primeira vez que eu faço um vídeo assim, né, uma palestra sozinho, assim, sem a ajuda de ninguém, sem um contato de ninguém. É um pouco esquisito. Eu espero que tenham gostado. E aproveitem o evento aí que vai ser muito top. Valeu!